Fala galera, beleza? Vamos aí? Seguinte, ó, a gente vai começar em geometria espacial ali no tronco de pirâmides que eu já dei para vocês, eu vou fazer uma revisão, tá bom? E em seguida a gente vai ter tronco de cones. Eu juntei essas duas matérias porque tem que ser, elas são muito parecidas, apesar de estar separada na apostila, eu vou colocar depois ali as páginas, tá? Mas uma está numa apostila, outra está na outra, corpos redondos, na próxima, tá? Mas a gente vai trabalhar junto, eu vou colocar inclusive a lista de exercícios para vocês na sexta-feira, logo após a aula que vocês vão ter à disposição. Beleza pura? Então vamos dar uma relembrada aqui, ó, na tronco de pirâmides. Segue o jogo ali. Seguinte, tronco de pirâmide de bases paralelas. A gente não vai trabalhar com bases oblíquas, tá? Por enquanto, tá? Mais pra frente, quem sabe no terceirão a gente trabalha com isso, que são exercícios mais difíceis de ocorrer. Beleza? Então vamos embora lá. Feito aqui, tá ali uma pirâmide, essa daqui é chamada de base hexagonal, a gente já trabalhou hexágono regular. Se você não lembra a área do triângulo equilátero, é melhor você lembrar antes que eu te pegue de pau, tá? Porque a gente já falou sobre isso, a sala inteira repetiu, lembra? A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fechou? Beleza, então. A altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Segue o bonde. Ele está colocando aqui pra gente, ó. É o mesmo esquema, lembrando que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3, porque é uma base só. E aí você vai fazer um corte, lembra disso aí, ó? A gente faz um corte nela ali, ó, tá? Ela cortou uma altura que vai ser determinada no exercício, por um plano alfa, e esse cara que tá aqui, ó, que a gente tá colocando aqui pra vocês, esse aqui é o plano alfa, beleza? Então tá, com este cortezinho aqui, ó, a gente vai trabalhar o tronco. O tronco é essa parte de baixo aqui, ó. O tronco vai ser essa partezinha de baixo, tá? Que a gente vai trabalhar. Joia, feito isso daqui, o que a gente tem ali, ó, é isso aqui. Então, vamos colocar mais ou menos, essa aqui é o meu tronco, parte de baixo. Aqui eu vou ter a área da base maior, que a gente vai chamar de Bzão. E essa aqui é a área da base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Beleza? Fechou? Se você está entendendo, a gente vai ter duas pirâmides. Essa menorzinha, tá? Que a gente vai chamar de pirâmide pequena. E depois a gente tem a outra parte ali embaixo, ó, que vai ser o tronco. Tá? Então a gente vai ter uma pirâmide grande, que seria toda ela, e a pirâmide pequena, que a gente já viu que a gente vai trabalhar a proporção entre elas. Fechou? Beleza, então essa é a situação que a gente vai encontrar agora. Vamos dar uma olhadinha nos elementos aí da pirâmide para a gente trabalhar. Tá lá a base menor, tá? Tá aqui a base maior, então a gente tem aqui primeiro base menor, depois a gente tem aqui a base maior. Fechou? Beleza, a altura dele aqui, que a gente vai chamar aqui a altura do tronco. Beleza? A gente vai trabalhar com ela, pode ser com H ou a altura do tronco, como eu prefiro. A apótema da pirâmide, que é esse cidadão aqui, lembra que a gente vem escorregando de bunda aqui, ó. Tá? Antigamente era a apótema da pirâmide toda. Fechou? A aresta da base e a aresta lateral, que eram já o que a gente tinha acostumado na pirâmide. Beleza? Então os elementos são esses aí, para você poder buscar dados no exercício, saber onde você vai colocar os números. Fechou? Então beleza, segue o bonde ali, tá ali o meu tronco. O formulário, sabe que eu não gosto de trabalhar com formulário, mas mentalmente a gente pode chegar à seguinte conclusão, tá? Eu tenho esses caras aqui, ó, a área da base maior vai depender da base. Nesse caso é um hexágono, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. A área da base menor, do mesmo jeito, ela é semelhante, lembra do K? Semelhante, tá? Figuras semelhantes, tem um K, que tem que constante de proporcionalidade. E tem esse Deus o livre e guarde desta minha fórmula, tá? Lembra que a gente falou dela? Tá? Eu pedi para você guardar o seguinte aqui, ó. Lembra, eu falei assim, ó, volume do tronco é a altura do tronco dividido por 3 que multiplica quadrado do primeiro, porque é uma área de base maior e a área é ao quadrado, então quadrado do primeiro, tá? 2 vezes, que é o 2 da raiz, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ter que decorar, eu acho bom. Vamos lá, e por último esse SL aqui, que eles gostam de utilizar o S como área, tá? Mas isso aqui é área, beleza? Então toda vez que você vê um S ali, você já sabe que é área. Fechou? É a soma das faces, ó, o Lzinho é de lateral, então quando você vê isso daqui, ó, área lateral do teu tronco. Fechou? Olha aqui a dica aqui para você, que as faces laterais, que são esses caretinhas aqui, ó, e esses caretinhas aqui, são todos eles trapézios, ó. Como é que é a área do trapézio? Vamos só lembrar aqui, ó, para você, ó, área do trapézio. Vamos colocar assim, ó, área do trapézio. Beleza, é a média das bases. Aí, cara, cuidado para não confundir área de base, porque no trapézio, tá? No trapézio a gente tem essa situação aqui, ó, quer ver? Olha.
No trapézio a gente tem essa situação, vou fazer aqui para você ver, ó. Quando a gente tem um trapézio, e aí você pode confundir os dois aqui, ó. Tá aqui meu trapézio, eu tenho uma base menor e eu tenho uma base maior. Veja que aqui é uma medida linear. Esse B aqui, ó, que a gente está falando aqui, não é linear, ela é do segundo grau. Porque a área, aqui não é área, é base. Aqui é a área da base maior, aqui base maior. E a área do meu trapézio, nesse caso aqui um trapézio retângulo, a área dele seria a média das bases. A média das bases, então teria que assim, ó, fazer base maior mais a base menor. Eia! Então tá, então assim, vamos colocar desse ladinho que não deu certo ali, vamos lá. Então a área do trapézio seria, a média das bases, soma e divide por 2, vezes a altura do trapézio, que é essa daqui ou essa daqui, ó. Fechou? Vamos lembrar só isso aí. Seguimos ali, vamos ver então. Aí a gente tem o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha no exercícios. As bases do tronco de uma pirâmide são quadradas de lado 2 centímetros e 14 centímetros. Então as bases de um tronco de pirâmide são quadrados de lados 2 e 14 centímetros. Sabendo que a aresta lateral do tronco mede 10, calcule o apótema, a altura do tronco e assim por diante. Bora lá? Tá aí, ó. Ele deu ali o lado dos quadrados, então eu tenho aqui, ó, 2, se você está vendo aqui 2, e aqui 14. Fechou. Sabendo que a aresta lateral mede 10, está aqui a aresta lateral. Fechou. Calcule tudo que ele está pedindo aí. Bora lá? Então vamos nessa ali, ó. A resolução nossa para assim, ó. Vamos calcular o apótema. Bora? Tá ali as medidas que o exercício deu. Faço o desenho rapidinho. Lembra que em desenho não precisa usar fórmula. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Primeiro ali, esse é o apótema. Fechou? Do tronco. Joia? E aí eu vou fazer esse, ver se você consegue entender ele aqui, ó. Esse pegou justamente este cara aqui, ó, este cidadão todo e transferiu para cá. Beleza? Então eu peguei esse trapézio de base menor 2, base maior 14, tá aqui, ó, 2 e 14. Fechou? 10 aqui, que é a aresta lateral. X, que é o apótema, e ele transferiu para cá, ó. Ele transferiu o que estava aqui, ele transferiu para cá. Beleza? E aí a gente ficou com Pitagorex. Terno pitagórico, dobro de 5, o dobro de 5, o dobro de 3, o outro só pode ser o dobro de 4. Meu x vai dar 8. Fechou? Beleza, está descoberto o primeiro ali. Tronco de pirâmide de novo, resoluções aqui, ó. Quero a altura do tronco. Bora lá fazer o mesmo esquema? Olha lá, 8 que eu descobri que é o apótema do tronco. Beleza? Ali seria meio lado, concorda comigo? E aqui também meio lado, a gente já sabe então que seria 1. E que seria, olha lá a altura, a gente pode transferir para cá, ó. Então eu teria aqui a altura que eu quero descobrir. Olha lá o que aconteceu. Aqui em cima, o que a gente tem aqui? Esse 1 é a metade do lado do cara de cima, da base de cima. E esse cara aqui todo seria metade do 14. Então seria exatamente esse cidadão aqui e esse cidadão aqui. A minha altura está aqui, a gente entra de novo em Teorema de Pitágoras. E aí eu fico com esse cara aqui, o dobro de 4. Opa, mas aqui não pode, não tem, ele não é múltiplo de 5, 8. Então eu não posso usar o terno pitagórico. O que eu vou fazer aqui? Vou ter que calcular Pitágoras mesmo. Tá lá, 8 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Portanto, eu vou ter que a minha altura vai ser igual a 28. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz aí. Raiz de 28. Eu fatoro 28 por 2. Por 2 dá 14. Por 2 dá 7. Por 7 dá 1. O 2 sai e o 7 fica dentro da raiz. Portanto, tá aqui exatamente isso que a gente viu aqui. Fechou? Tá descoberta então a altura do tronco. Segue o jogo. Seguindo o jogo aqui, eu tenho esse cara aqui, ó. Essa resolução da área lateral. Lembre-se que a área lateral é formada por trapézios. Então eu preciso saber, então, olha lá, a área de um trapézio. Eu sei que mede 2, 14, olha lá. E a altura dele mede 8, tá? Lembrando que essa altura aqui, ó, é o teu apótema do tronco, tá? Não é a altura do tronco. Cuidado, a altura do tronco é essa daqui, ó. Beleza? Cuidado com isso. Fechou? Então é facinho, a gente vai calcular a área dele, olha lá. A área de uma das faces, média das bases. 14 mais 2 daria 16, dividido por 2 dá 8, vezes 8, 64. Isso é uma das faces laterais. Eu tenho quantas? Neste caso, nesta pirâmide, como ela é quadrada, tem 4 lados. Só tenho que multiplicar por 4, 64, eu tenho 256. Fechou? Maravilha, bora lá então. Seguindo.
Área total. Agora a área total já tem a área lateral, né, que a gente calculou agora, só falta calcular a área das bases. Então a área da base maior é um quadrado de lado 14, a área da base menor é um quadrado de lado 2, então daria 196,4. Aí eu tenho que somar essas duas áreas de base mais a área lateral que a gente fez. Tá ali, ó, base maior, base menor e a área lateral. Tá ali, ó, 196 a maior, 4 a menor, 256 a lateral, bico, bico, bico. Vamos ver o volume dele ali? Tá ali, ó, base maior, 196, base menor, e aí você teria que usar a fórmula, se você lembrou dela. Tá aí, ó, o volume deu 152 raiz de 7. 2 ali, fechou? Portanto, o meu K é igual a 14 dividido por 2, meu K é 7. Portanto, meu K do volume é igual a 7 ao cubo. 7 ao cubo, que vai ser 7 vezes 7, que é 49, vezes 7, que é 343. Então, K do volume é 343. Ou seja, o volume da grande dividido pelo volume da pequena tem que dar 343. Fechou? Maravilha. Lembrando que o meu K vale isso. Vamos calcular o volume da pequena. Então, vamos tentar chegar aqui. Aqui, volume da pequena. Tá? Área da base, 4. Tá aqui, ó, a área da base, ó. Vezes a altura dela. A altura dela é um problema. Tá? Que eu vou chamar de Hzinho. A altura da grande eu vou chamar de Hzão. Então é área da base vezes a altura dividido por 3. O problema é que eu sei que Hzão dividido por Hzinho tem que dar o mesmo K, que é 7. Portanto, a altura do grande é igual a 7 vezes a altura da pequena. Muito bem. Joia, desse jeito aqui, eu sei o que ele me deu no exercício ali, é que a gente tinha a altura do tronco aqui, ó. A gente tinha a altura do tronco, que era 2 raiz de 7, a gente calculou. Portanto, eu sei que a altura do tronco é igual a 2 raiz de 7. Portanto, a altura grande menos a altura da pequena vai dar 2 raiz de 7. Fechou? Maravilha. Então, eu vou ter que, já sei que a altura aqui, ó, eu já descobri que é 7H. 7H menos H é igual a 2 raiz de 7. Portanto, 6Hzinho, 2 raiz de 7. Portanto, meu Hzinho vai ser igual a raiz de 7 sobre 3. Tá aí. Joia, então o meu Hzão, não nem vou descobrir o Hzão. Já vim aqui, ó, o volume da pequena vai ser igual a 4 vezes raiz de 7, 7 de acho, raiz de 7 sobre 3, dividido por 3. Portanto, o volume da pequena vai ser igual a 4 raiz de 7 sobre 9. Fechou? Então tá aí, ó. Maravilha? Joia. O volume do tronco seria o volume da pequena, então, tipo, seria o volume da grande menos o volume da pequena. Eu sei que o volume, o K do volume é 343. Ou seja, o volume da grande dividido pelo volume da pequena tem que dar 343. O volume da grande vai ser igual a 343 vezes 4 raiz de 7 sobre 9. Que vai ficar isso aí mesmo, porque não dá para dividir por 3, 3 com 3, 12 com 4, 16, o 4 também não dá, então 343 vezes 4. O volume da grande vai dar pequena bagatela de 1372 sobre 9. Fechou? Portanto, o volume do tronco, vamos lá, é igual ao volume da grande menos o volume da pequena. O volume do tronco vai ser igual a 1372 sobre 9 menos 4 raiz de 7 sobre 9. Fechou? Aqui eu esqueci, né? Faltou raiz de 7, ó. Raiz de 7, que eu só multipliquei os dois, então aqui também é raiz de 7. Então tá, o volume do tronco vai ser 1372 menos 4. Menos 4 vai dar 1368 raiz de 7
sobre 9. Fechou. Deixa eu ver se esse cara dá para dividir. 6 com 1, 7. Com 3, 10. 18. Deve dar para dividir por 9. Vamos ver se dá. 152. Portanto, a resposta do exercício, 152 raiz de 7. Fechou, moçadinha? Esse é o jeito de fazer com o K. Se você lembrar da fórmula, você faz pela fórmula. Fechou? Abraço. Vamos agora para tronco de cone.